Oi, estamos na terceira aula de negociação empresarial e hoje falaremos sobre as estratégias de negociação. A gente tem que entender que negociação é um relacionamento. Saber negociar é uma habilidade mais exigida da equipe de compras e suprimentos em outros setores também da organização. A negociação não é uma competição em que as partes ganham e a outra perde. A gente volta a falar na filosofia ganha-ganha dentro de uma negociação. A negociação ela tem que ser criativa, né? Para que os pontos, ambas as partes, saiam com um objetivo satisfatório. E a gente fala também sobre uma grande estrategista da negociação, que seria as crianças, né? Vamos colocar um paralelo aí sobre as crianças. Que as crianças são excelentes negociadoras, né? Por uma série de fatores que a gente vai falar um pouquinho aqui. As crianças são muito persistentes, você pode observar, não sabem o significado da palavra não, sempre em cima do não vem uma outra pergunta, elas não ficam embaraçadas com não, e elas sempre têm em cima dessa pergunta uma resposta pronta para qualquer tipo de pergunta, ou para qualquer situação que vier a ocorrer. Então, as crianças hoje podem ser analisadas como grandes estrategistas da negociação, né? E assim, na maioria das vezes, elas têm uma porcentagem de êxito muito grande no processo de negociação. Elas saem com os seus interesses bem satisfeitos. E frequentemente a gente acha que elas não interpretam os adultos, mas elas conseguem interpretar e usar da persuasão que elas têm para conseguir alcançar esse processo aí de êxito na negociação. Aqui a gente vai ver mais um paralelo de ganha-ganha e a gente vai citar basicamente uma criança nessa negociação em si, né? Então a gente vai ver esse ponto positivo aí do processo ganha-ganha, né? Que fica bem evidente o poder de negociação das crianças, né? Então, em um processo de negociação existem importantes elementos que estão relacionados com as estratégias, as táticas e técnicas que serão utilizadas, né? A gente fala sobre 3 tópicos: informação, tempo e poder. Ou seja,
Qualquer que seja o objetivo da negociação, sua importância e oportunidade, haverá 3 variáveis básicas que condicionam esse processo. São elas informação, tempo e poder. O que seria, né? Primeiro aí, o tempo. Ele deve ser cuidadosamente analisado, verificando-se como ele afeta o processo. O tempo deve ser ponto de apoio para se projetar o negócio, com consequente satisfação dos envolvidos. Em razão de ser limitado, pode, portanto, ser controlado. Então, o tempo, no meu plano de ação para começar uma negociação em si, eu tenho que estimar o meu tempo e trabalhar em cima desse tempo, tá? Depois eu tenho a informação. O que é informação? É se informar de algo, né? Se informar de alguém. Então, a informação está intimamente relacionada com o poder de conhecer as necessidades, ou seja, ela pode encaminhar ao sucesso e afetar a avaliação da realidade e as decisões que serão tomadas. Um ponto-chave da negociação é a busca dessas necessidades dos envolvidos. Busca essa que deve ser iniciada antes mesmo de sentar-se à mesa para fechar um acordo. Então, eu preciso conhecer, eu preciso buscar informações para começar o meu processo de decisão. E aí a gente fala sobre o poder, né? O que seria o poder? A gente tem uma ideia de superioridade, mas eu gosto de falar que o poder é o quê? Quando eu acredito no meu poder, eu transmito autoconfiança aos demais. E a negociação utiliza essa forma positiva de poder, exercendo autoconfiança, defendendo interesses e realizando acordos satisfatórios para todas as partes. Então, essas são as 3 variáveis básicas na estratégia de uma negociação. E aí a gente termina a aula de hoje pelas etapas da negociação. Que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a clareza e a objetividade são fundamentais para todas as etapas da negociação, que elas sejam concluídas com sucesso. E as etapas são, primeiro, a preparação, é o levantamento das informações, é o planejamento dessa negociação, é a análise do histórico das relações, dos objetivos desejáveis e necessários. Então, eu faço um plano de ação em cima do levantamento de toda a informação que eu puder, da situação, do conflito, dos meus participantes, para que eu possa traçar o meu desenvolvimento. Abertura. Eu tenho que criar um clima de abertura para reduzir a tensão, né? a descontração do ambiente, para que eu comece a desenvolver o meu processo de negociação. Exploração dos objetivos e expectativas. É estabelecer uma forma psicológica para que as pessoas tratem da mesma maneira que são tratadas, né? E que eu traga um ambiente em cima do tópico de abertura, que eu traga um ambiente favorável e que eu acabe se tratando com respeito, né? Que eu acabe descobrindo fatores, motivações e necessidades da outra parte e buscar interesses em comum. Então, que seja do mesmo lado de uma parte da negociação, que seja da mesma maneira da outra. Apresentação de objetivos, expectativas e alternativas, né? Eu vou enunciar nessa etapa as expectativas, todos os objetivos e todas as alternativas que vão ser ao decorrer desse processo de negociação, mostrando as soluções e os benefícios, né? Tentando com muita clareza demonstrar esses objetivos e essas expectativas iniciais das ambas as partes. Então, eu estou colocando as minhas cartas na mesa. Clarificação. É a dúvida real e a superação da resistência. Responder a objeções com dados e informações. É superar impasses, efetuar concessões. Então, ali na clarificação, na etapa da clarificação, eu tiro todas as minhas dúvidas. Eu deixo muito claro por que aquela negociação, qual é a minha expectativa, qual é o meu desejo, qual é o meu interesse. E a ação final que vem o quê? Depois que eu apresento tudo isso, que eu tiro as minhas dúvidas, eu vou o quê? Começar a dar sinais de aceitação. Então, ele é o fechamento do negócio. Se as etapas anteriores foram bem desenvolvidas, essa etapa é a mais fácil. E depois vem o quê? O controle e avaliação, que é o último. O controle do que foi acordado em termos de prazos, custos e condições, que é as medidas para a implantação do que foi negociado.
É a comparação do que foi previsto com o que foi realizado na negociação. É a análise das concessões e suas consequências. Então, é a forma ali da avaliação do que tudo que foi desenvolvido no processo de negociação até firmar realmente no ponto final dessa organização, determinar prazos, determinar concessões, determinar regalias, determinar todo o objetivo final. Pessoal, chegamos ao final da terceira aula e até a próxima.